Eu queria, então, pedir para você acompanhar lá no texto da leitura de Mateus 16, do versículo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos e de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor Deus vivo, maravilhoso, Deus todo-poderoso, que habita em glória e luz inacessível, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa noite, glorificamos a ti nesse lugar, cada de oração, Senhor, que a tua igreja se reúne para bendizer o nome do Senhor, para adorar a ti, Senhor da glória, e cremos que enquanto adoramos, bendizemos, compartilhando a tua palavra, o Senhor da mão estendida sobre esse lugar, nos abençoando, Senhor. De acordo com a demanda de cada irmão, o Senhor contempla, Pai amado, e abençoa de uma maneira maravilhosa, Senhor. Meu Pai amado, a maior bênção é a salvação eterna. Meu Deus, esse milagre é o maior milagre que tu pode operar nessa terra e é no coração do homem e da mulher. Tem a liberdade do nosso meio, Senhor, que enquanto igreja queremos ser homens e mulheres conhecedores do poder da sua igreja. O que é ser igreja do Senhor? Orienta-nos, Espírito Santo. Na tua presença, a dimensão do Senhor, Pai amado, a atmosfera muda, Senhor, a realidade é outra. E é nessa outra realidade que queremos compartilhar a tua palavra, que temos te adorado nesse lugar, e estamos reunidos aqui como igreja do Senhor. Então nos abençoa sobremaneira nessa noite, Senhor da glória, nos abençoando, abençoando nossas casas, nossas questões pessoais, particulares, Senhor, para uma semana de bênção na tua presença, Senhor, contendo a cada filho e filha do Senhor aqui, de forma maravilhosa, sobrenatural, Senhor, e falando no íntimo, no corpo, na alma e no espírito, para que no dia do Senhor nos apresentemos de forma irrepreensível nessas três áreas da existência humana. Nós oramos, Deus, crendo na tua presença, Espírito Santo, e a liberdade no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tu pode sentar com glória a Deus aí, irmãos? Graças a Deus, né? O texto que a gente viu remete a um tema muito interessante: por que a igreja é poderosa. O texto que nós lemos nos remete a um tema muito interessante: por que a igreja é poderosa? Você pode pensar muitas coisas para responder essa pergunta, e eu não vou aqui ter a pretensão de esgotá-la, né? Mas a gente poderia tirar aqui alguns aspectos por que a igreja é poderosa. Nessa introdução, é importante deixar claro que a igreja não sou eu, nem é você sozinho, amém? A igreja é o corpo de Cristo. Isso deve ficar claro, que ninguém é igreja sozinho, como ninguém é corpo, né? Sozinho, né? O membro do corpo não pode ser corpo, já falei isso. Um corpo sem um membro continua sendo um corpo, mas um membro sem corpo não pode ser corpo, né? É só membro. Então é bom deixar claro. E a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, é o povo que está reunido. Hoje eu fiz uma postagem na minha rede social, aqui na ceia pela manhã, com os irmãos que estavam aqui pela manhã, celebrando a Santa Ceia, e falando, deixando claro que não dá para celebrar a Santa Ceia sozinho, porque a ceia é um sinal de comunhão, né? E comunhão, diz o texto da Bíblia, é com o Senhor e com os irmãos. Então não dá para celebrar a ceia sozinho. Jesus celebrou a ceia sozinho? Não celebrou sozinho. Ele instituiu a ceia no meio dos irmãos, dos discípulos. Então não existe essa questão de ser crente sozinho, né? Hoje é muito comum desigrejar. Então não dá para ser crente sozinho. É preciso para ser crente, precisa ter comunhão com Cristo e com o seu corpo. Então somos espirituais a partir de Cristo. Também é importante deixar claro isso, que nós nascemos do Espírito. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O que eu quero dizer com isso? No momento em que Adão pecou, ele, na verdade, não tinha pecado até então. No momento que ele peca, ele passa a ser um homem que morre. E, na verdade, a primeira morte é espiritual. Então, nós morremos espiritualmente com Adão, porque estávamos todos nele. No momento que nós aceitamos a Cristo
e enveredamos pelo selo do Espírito Santo, pela graça e misericórdia de Deus nos visitando, a partir desse momento, nós passamos a ser agora pessoas espirituais. Fomos restaurados em Cristo Jesus, foi restaurado em nós pelo poder do Espírito Santo, essa espiritualidade que faltou em Adão no momento que ele pegou. Então nós somos restaurados, homens e mulheres espirituais. No momento que você nasce da carne, você é carne. Quando nascemos no ventre materno, dentro desse mundo, nascemos em pecado, somos carne. Quando conhecemos a Cristo, nós passamos a ser espirituais, porque foi renovado em nós a imagem de Cristo Jesus. E vamos cada vez mais nos aperfeiçoando, cada vez mais nos desenvolvendo, para até chegarmos a sermos dia perfeito como Cristo é. Então é importante frisar que nós somos espirituais e os espirituais passam a ser membros do corpo de Cristo. Vamos celebrar a ceia porque o Cristo na vida, o Senhor ressurreto, o enviado do Pai Todo-Poderoso, ele morreu na cruz do Calvário, instituiu a ceia do Senhor. Cada um que participa da mesa do Senhor, participa do corpo de Cristo como igreja. Então, quando falamos de igreja poderosa, não somos sozinhos. Somos uma igreja porque estamos reunidos e fazemos parte de um corpo. Amém? É importante deixar claro isso, né? Fazemos parte de um corpo. Então, sobre o poder da igreja, porque ela recebeu tão grande poder, porque ela é tão poderosa, eu quero trabalhar um primeiro aspecto do texto que a gente leu aqui, porque a igreja é de Cristo. Amém ou não, amém? Ela é poderosa porque ela é de Cristo. Por isso a igreja é poderosa. No versículo 18, na parte A, vai dizer assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Edificarei o quê? A igreja. Fala a igreja. O quê? Minha igreja. A igreja é minha? A igreja é sua? A igreja de quem? Do Senhor. Ela é poderosa porque ela é do Senhor. Vimos aqui esses dias falar sobre isso, que no coração de Deus, na eternidade passada, se é que dá para compreender a eternidade passada, né? Mas lá no passado, antes da criação do mundo, na eternidade passada, foi gerado no coração de Deus o desejo de criar a igreja, porque a igreja foi criada por Ele, e Ele vai deixar claro que a igreja é minha, ou seja, é dele. Então, a igreja é do Senhor. Ele diz: edificarei a minha igreja. Portanto, Jesus é o arquiteto, é o construtor, é o proprietário, é o Senhor da igreja. Não pode haver essa dúvida que Jesus é o Senhor da igreja, né? E tem quem crie dificuldade ou aceite a dificuldade para impedi-lo ou impedi-la de chegar na igreja, né? De chegar no corpo de Cristo. Lembrando que a igreja não fala de espaço físico, mas fala dos irmãos reunidos, amém? Então, onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, Ele está ali presente. Não é o espaço físico, mas aonde, na verdade, é a união dos irmãos. E nessa união o Senhor ordena a sua bênção, que é a nossa bênção para a vida cotidiana, e ordena também a vida para sempre. Salmo 133: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, como o óleo que desce sobre a barba de Arão, vai descendo até a hora das vestes, né, como o orvalho que desce o monte Hermon. E é interessante que ele vai concluir dizendo, como ele vai deixar claro que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então os irmãos estão reunidos, ali ordena a bênção e a vida para sempre, né? Lembra sempre que eu falo desse salmo, eu lembro lá atrás, lá no seminário lá, que o pessoal do judaísmo canta os versículos primeiro, né? Canta em hebraico, né? E mermatório manaim xetetiarim babiádio. Eu não escrevo isso, né? Não é mistério não, é hebraico. Aí ele fala isso, né? Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, como se fosse um cântico de romaria, né? Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então a igreja é de Cristo, Ele a estabeleceu, Ele a criou, Ele a edificou. Nós somos homens e mulheres que fazem parte de uma igreja criada pelo Senhor. Então é importante frisar que a igreja, primeiro ponto, ela é poderosa porque o Senhor a criou, né? Se você criasse, ela não seria poderosa. Como uma instituição de empreendimento humano, ela pode ter até força, mas não tem poder, não é isso? Mas a igreja de Cristo não está presa à força, mas é algo muito maior que transcende a natureza humana. É poderosa a igreja do Senhor. Segundo, por que a igreja do Senhor é poderosa? Por que a igreja é poderosa, Primeiro é porque ela é de Cristo. O texto vai dizer que ele fala: a minha igreja, edificaria a minha igreja.
E segundo, porque ela foi projetada para prevalecer contra as portas do inferno. Segundo, porque ela foi projetada como igreja do Senhor para prevalecer contra as portas do inferno. Não pode ser só força, tem que ter poder. Tem que ter poder. Versículo 18, ainda na parte do versículo, vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Alguém para garantir isso não pode ser humano, né? Alguém para dar certeza disso tem que ser alguém que está fora do tempo que a gente vive. É alguém do poder sobrenatural. Então, para ele garantir isso, ele a criou e garante que ela foi estabelecida com esse intuito. O projeto dela é esse. Ela surge efetivamente no Pentecostes. A igreja do Senhor efetivamente vai surgir no Pentecostes com a descida do Espírito Santo, direto do céu na terra, para unir as pessoas pelo poder de Deus. As pessoas que Cristo visitou, o Espírito Santo vai lá e, pelo poder de Deus, sela e as une. Ok? Então, ele sela e une essas pessoas. Porque a igreja não pode ser sozinha. Amém? Então, não só. Então, ele sela a pessoa e vai unindo no corpo de Cristo. Então, ela surge no Pentecostes, onde estava ali um grupo reunido. Só estava um no Pentecostes. E o símbolo da descida do Espírito Santo, que sela aquela multidão de 120 mais ou menos em média ali no Pentecostes, depois disso, o sinal que a pessoa era batizada e selada como igreja do Senhor, ela falava em língua, né? Isso acontecia. Todo batizado tem que falar em língua, é isso que eu estou falando aqui? É isso que eu estou falando? É isso que eu estou falando. O sinal bíblico, para deixar claro para gregos e troianos, né, sobretudo judeus, que alguém estava sendo unido à igreja do Senhor, era o batismo com o Espírito Santo. Então, por mais que ele estivesse isolado num cantinho lá e fosse batizado lá pelo Espírito Santo, quando ele fala em língua, ele fala assim: ele é dos nossos, ele faz parte da igreja do Senhor. Então, ele era unido ao povo que saía no poder do Espírito Santo. Então, ela começa no Pentecostes e toda vez que alguém era batizado, falava para o Espírito Santo. Hoje, eu conheço homens e mulheres de Deus, tantos homens e mulheres de Deus, que são muito tomados, muito usados por Deus e não falam em língua, né? Mas estão cheios do Espírito Santo. É bom deixar claro que eu conheço homens e mulheres de Deus também muito usados por Deus e que falam em línguas, né? E também são muito tomados pelo Espírito Santo. Mas o que eu estou colocando aqui é que no início da era cristã, tinha que deixar claro que fazia parte do povo, tanto que o judeu não queria que gentil nenhum fizesse parte do povo de Deus. Quando os amigos de Pedro vê que o gentil está falando em línguas, né, batizado até antes de tomar batismo nas águas, só em ouvir a palavra de sendo batizado, eles ficaram assim olhando para Pedro, e ele falou assim: como é que eu vou negar batismo nas águas para alguém que se usa batismo no Espírito Santo? Porque ele está falando em línguas igual nós falamos. Então era uma maneira de deixar claro para eles. Vocês viram Jesus falando em língua? Quem viu? Alguém viu aqui Jesus falando em língua? Ele falava em línguas? Possivelmente ele tinha todos os dons, né? Se ele tinha todos os dons, não é isso? Certamente ele falava em língua. Mas quem viu ele falando em língua? Né? Não é isso? Se você falar que Jesus não falava em língua, né? Jesus falava em língua, certamente. Paulo chegou a dizer o quê? Prefiro falar a língua que todo mundo entenda do que falar em línguas que os outros não entendem. Não é isso? Paulo já falou humildemente assim: eu falo até mais do que vocês. Né? Ele falou: eu falo língua muito mais do que vocês. Mas eu prefiro falar a língua que todo mundo entenda do que falar a língua que ninguém entende. Então é importante frisar. Eu não estou falando aqui, não estou trabalhando aqui no nome de línguas, que é outro assunto, mas o que eu estou colocando aqui, deixando claro, é que era a identificação de quem fazia parte da igreja poderosa do Senhor, era batizada com o Espírito Santo, para ninguém ter dúvida que estava ajudando aquela pessoa, a multidão, que outrora foi convertida lá no Pentecostes. Então, o poder para vencer as portas do Hades, lugar de punição, porta do inferno, no original vai dizer Hades, né? Que é um lugar de punição dos mortos, aquelas pessoas, do espírito das pessoas que não creram no Senhor e morreram, dos descrentes. O ponto de entrada ali era a morte, o ponto de entrada no inferno era a morte. E o inimigo de nossas almas, Satanás, queria conduzir as pessoas pelo medo ao Hades. As pessoas que viviam na descrença do Senhor morriam e ele conduzia para o Hades. E o Senhor deixou claro que as portas do Hades
as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, porque a igreja do Senhor venceria as portas do inferno. Então, quando falar de porta, fala de sinal de proteção. Então, as portas eram sinal de proteção, de defesa do inferno, as portas do inferno. E não, mas não pode prevalecer contra o poder da igreja. Porque a igreja, o Senhor estabeleceu e planejou para deixar claro que a minha igreja vence as portas do inferno. Então, tão é tremendo esse poder da igreja que vence a porta do inferno, né? Que o inimigo não teve como controlar a situação, porque os mártires no início da era cristã, quanto mais homens e mulheres de Deus morriam, mais a igreja crescia e mais aumentava o seu poder. O inimigo tentou um processo de intimidar o homem, depois de Adão ali, pelo pecado, e conduzir para a morte. E a preocupação dele era conduzir vidas para a morte com ele. E tanto é que ele engana Eva e fala assim, se comer, certamente não morrerá, porque ele queria que eles morressem. Mas só que, na contramão do que eles pensavam, o poder do Espírito na vida do homem, fazendo ele igreja, que compõe um corpo, o poder do Espírito na vida do homem e da mulher, que é santificado e justificado pela obra de Cristo na cruz, o poder do Espírito no coração da pessoa que se arrepende, esse poder tão tremendo, tira o medo da morte como um fim nela mesma, mas coloca uma fé em Deus tão tremenda, que ela está disposta a morrer contra o inimigo, está achando que a pessoa está correndo com medo da morte, ela está com coragem para morrer e aumentar cada vez mais o poder da igreja, e aumentar cada vez mais o número de membros da igreja. Olha que tremendo. Aquilo que ele pensava é aquela história, né? Dar para o vampiro para tomar conta do banco de sangue, sabe aquela história? Ele está pensando que o vampiro não gosta de sangue, o vampiro está gostando, quer mais de sangue. Mas ele finge que não gosta para poder botar ele lá para tomar conta, igual botar Danilo para tomar conta de um prato de pudim. Então, ele vai dizer que ele não gosta, né, Danilo? Vai dizer que não gosta, não, eu detesto pudim, gosta, então deixa o Danilo tomar conta do pudim, né? Aí ele vai lá e detona o pudim. Então, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. E já começa com Cristo, né? Esse poder tremendo, que o inimigo jamais imaginava que conduzindo Jesus para a morte era o caminho da condução da vitória do Senhor. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor por um caminho que o inimigo conduziu Jesus achando que ia ser a derrota da igreja e foi a vitória da igreja. Olha que tremendo, que é depender desse Deus como filho de Deus. Tu está numa situação que você está dependendo de Deus está te orientando em sonho ou na vida cotidiana, te colocando paz em certa decisão. O inimigo está achando que as coisas estão dando errado para você. Se você não está ligado, vai até achar que está dando errado. Mas se você estiver confiando em Deus, está dando certo, tu não está nem sabendo. Está dando certo, tu não está nem sabendo. Quando chega lá, tu fala, que maravilha, né? O inimigo também não sabia, nem você sabia, mas Deus sabia que era a bênção do Filho de Deus. Então a obra de Deus é diferente, irmão. Nós dependemos de Deus plenamente, é diferente. O projeto de Deus é diferente. Então, o poder da igreja está na contramão do poder do inimigo. Ele está achando que está prejudicando a igreja e está achando que a pessoa não está morrendo, então sendo encerrada no inferno, e na verdade a pessoa está morrendo, estão indo para o seio de Abraão, a pessoa está morrendo, a igreja está se fortalecendo, a pessoa está morrendo e a igreja está crescendo poderosamente em nome de Jesus. É diferente. Quem não entende o poder da Santa Ceia, estabelecendo esse renovo de aliança, de comunhão com Cristo, e se renovando o poder da igreja, não entendeu ainda a morte de Cristo na cruz. Então, primeiro, por que a igreja é poderosa? Porque ela é de Cristo, a minha igreja me falou. Por que ela é poderosa? Segundo, porque ela está projetada antes, lá na eternidade passada, no coração de Cristo, quando fosse criada aqui nesse mundo, mas já projetada no coração de Deus, já nos desenhos do Senhor lá, era para prevalecer sobre as portas do inferno. Poder para vencer as portas do Hades, né? Mas o inimigo de nossas almas perdeu essa. E terceiro, por que a igreja é tão poderosa? Porque Cristo deu autoridade a ela para representá-lo quanto ao assunto do pecado. Isso é muito forte. A gente está falando de algo muito para fora, né? Agora chegou entre nós. Muito forte isso, né? Ele deu poder à igreja para representá-lo quanto ao assunto do pecado. De perdoar ou não perdoar. Olha o poder da igreja. Olha o que é ser igreja de Cristo. Lá no versículo 19, diz assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que lhe ligar na terra
terá sido desligado nos céus. Irmãos, deixa eu falar o seguinte: não é o mando aqui, acontece lá não, tá? É só para deixar claro isso. Mandei aqui, Deus ligou lá. Não é isso não. Você está declarando algo. Você não está impondo nada, está declarando o que a palavra está dizendo. Tu vai caminhando na palavra e a palavra está dizendo aqui: isso aqui é certo, isso aqui é errado. Essa é a lei de Deus, esse é o caminho do Espírito Santo. E enquanto igreja vai anunciando essa verdade, e aí chega para uma pessoa e fala sobre essa verdade, e a pessoa anda nela, você, como perdoa como igreja, porque está na verdade, já está ligado no céu, porque nós estamos declarando o que já foi ligado no céu. Não é, eu quero livro. Eu quero livro. Não é isso não. Tu vai ligar segundo a palavra. Se a pessoa está numa inconstância de caminhada de fé, e ela faz parte da igreja genuína do Senhor, e ela está ali fraquejando e não está querendo orientação, e a igreja está orientando a partir do princípio bíblico que orienta sobre aquele assunto, e ela não quer a orientação segundo aquele assunto, a igreja tem autoridade do Senhor para perdoá-lo ou não, segundo a palavra de Deus. E se assim o fizermos segundo a palavra de Deus, já está ligado no céu. Se a gente falar que não perdoa, a igreja não perdoa, é porque a palavra está dizendo o quê? Que não perdoa. Já foi estabelecido no céu. Para ficar isso mais claro, irmão, vamos lá mais um pouquinho, lá Mateus 18. Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 20. Aqui o Senhor revela que é a missão da igreja. A gente acabou de ler aqui sobre a introdução da missão da igreja, e aqui segue, nessa continuidade aqui, uma sistematização de forma a aclarar mais para nós. Olha essa sistematização da autoridade da igreja, como é que ela vai crescendo. Versículo 15, 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Amém? Sozinha a igreja, irmão? Sozinha a igreja? Não é? Você foi lá para o seu irmão e conversou com ele, não foi? Vai lá e conversa com ele, segundo a palavra de Deus, irmão. Isso é o discipulado, né? Irmão, isso aqui não está certo, né? Irmão, isso aqui tem que melhorar aqui e tal. Então, arguir entre ti e ele só. O irmão aprontou, fez um negócio grave, relativo à família, relativo ao trabalho, relativo à caminhada de fé. Aí você vai lá no discipulador e orienta ele. Você e ele sozinho lá e tal. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, você dispensa ele, é isso que diz o texto? Não. Porque você não é igreja sozinho. Está entendendo? Porque sozinho você não é igreja. Lembra-se disso. Versículo, segue. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma. Só para lembrar que os juvenis estão chegando, tá? Está vendo que Isabel, 4 juvenis que foram para juvenis, estão chegando. Então vamos lá, versículo 16. Se porém não te ouviu, toma ainda contigo uma ou duas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. 2 ou 3 é igreja, irmão? É ou não é? É? Amém? Lá no final você está vendo o versículo 20, está lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lá no versículo 20. Então, chamou 2 ou 3, né? Testemunha para a palavra de fazer. Aí 17. Se ele não os atender, vai levar para quem? Para quem? Aí 2 ou 3 da igreja, irmão? 2 ou 3 da igreja? 2 ou 3 da igreja, né? E aqui a igreja? Sem a igreja, irmão? É ou não é? Por quê? Porque o corpo de Cristo está completo reunido. 2 ou 3 não está o corpo todo reunido, não é isso? Mas a igreja reunida é o todo membro, membresia daquele corpo que se reúne. Então, versículo 18: em verdade vos digo, 17: e se ele não te atender, diz a igreja. Diz a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja de quem, irmão? Quem criou a igreja? Quem é o arquiteto da igreja? A palavra de Deus é de quem? Então, considera como gentil ou publicano, ou seja, entenda que essa pessoa não é convertida.
Entendeu? Essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Em verdade, eu digo, 18, que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. E tudo que ligar na terra terá sido. Voltou lá o texto anterior que a gente já havia lido. Em verdade, também eu digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedido por meu Pai que está no céu. Então, 2 ou 3, se pedir ao Pai também, concede, porque também é a igreja. Agora, o corpo de Cristo reunido, irmão, é poderoso. É o poder que se reúne. Se uma igreja tem 100 membros, outra tem 500 membros, a igreja reunida, irmão, decidindo as coisas, segundo a palavra de Deus, é poderosa em nome de Jesus. Porque o Senhor que estabeleceu a igreja. Então, Cristo dá a Pedro esta autoridade quanto a todo, como dá também a todos ungidos de geração em geração. A unção que veio sobre Pedro, que o ungiu ele, irmão, e ele foi escolhido para abrir a mensagem do Evangelho para gentil e para judeu e para gentil. Essa unção sobre a vida de Pedro vem de geração em geração. Geração em geração. Um pastor, ele é consagrado numa igreja que ele veio de um bispo ou de um pastor que foi consagrado numa outra igreja, outro pastor da liderança, até a unção que veio dos apóstolos. É importante ter claro isso aí, tá, irmão? A igreja de geração em geração veio com uma unção que começou nos apóstolos. Por isso que é importante saber quem está te ungido, né? O princípio espiritual é importante, né? A igreja, ela vem de geração em geração segundo uma unção que foi dispensada sobre os apóstolos. De geração em geração passou pelos pais da igreja, que passaram por aqueles mártires que deram o seu sangue pela obra de Cristo, passou de geração em geração, até chegar a um pastor mais atual. Esse pastor unge outros pastores, e a igreja continua cheia do poder do Espírito Santo. É importante frisar isso. Se eu trago aqui um princípio que não é bíblico, irmão, não tem um princípio espiritual, eu não posso querer abençoar você com essa palavra, porque não é espiritual. Quando você começa a ouvir alguma coisa que não tem sentido bíblico, você já procura saber quem é que está te compartilhando contigo, da onde veio essa fonte. Hoje há várias Bíblias, hoje há várias traduções bíblicas, mas a igreja poderosa é a igreja da palavra de Deus única. A igreja poderosa é o espiritual que vem de geração em geração. Hoje estão mudando a palavra de Deus, hoje tem vários nomes de igreja, hoje estão relativizando muita coisa, mas os princípios bíblicos não mudam, porque a palavra de Deus permanece para todo sempre. Permanece para todo sempre. Então, quando a gente participa da mesa do Senhor, é importante frisar que você participa da renovação da aliança com Cristo, seus pecados perdoados, e deve perdoar o pecado dos que pecam contra você. Amém, amém? Quantas vezes deve perdoar quem peca contra você? Não é isso não. Não é isso não. Aí tu vai perguntar esse número e vai achar que já acabou. Né? Eu já contei. Hoje já acabou, hoje acabou contigo. Não é isso não. 77, irmão, é um símbolo. É um símbolo de eterno. Né? Se 7 representa a perfeição, 77 transcende. Então é só para dizer, porque ele fica anotando. Eu te perdoei 70, vezes 6, só pode só. Mais 70 cabe esse negócio. Não é isso não. Né? Não tem limite. E o texto que fala sobre a igreja, o poder da igreja, vai seguir sendo o versículo 21, Mateus 18, 21 a 22. Fala assim: então Pedro, aproximando-se, quando viu falar de tornar publicano ou gentil quem não mudou o coração com a orientação da igreja, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele fala assim: pô, já perdoei muito, mas 7 vezes é o número da perfeição. Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Ou seja, coloca 7 nisso aí. Né? Não tem limite. Né? Até porque a oração do Pai Nosso, isso deixa claro que para sermos abençoados, temos também abençoar. E para sermos perdoados, temos também que perdoar. Não pense que sem perdoar um pecador contra você, você vai ser perdoado. A palavra de Deus é clara. Pode ser alguém esteja escrevendo uma Bíblia nova aí, segundo Cláudio, segundo Danilo, versículo 3, capítulo 4, segundo Cristian, de repente lá, segundo Alas, a pessoa vai ter no livro da Bíblia. Mas segundo a palavra de Deus, o perdão é infinito. O perdão é infinito. E verdadeiramente, irmão, a gente participa da ceia do Senhor, eu quero que falando sobre isso.
nós recebemos do Espírito de Deus. João 3:6. O nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. O pecado de Adão encerrou lá o Espírito de Deus na vida de Adão, mas em Cristo fomos renovados, nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E aí, uma vez que temos o Espírito de Deus, as forças do mal não tocam em nós, né? Não podem nos tocar. Mas é importante frisar, irmão, que nós temos o Espírito transformado quando Cristo nos converteu. Mas as nossas emoções, nossa alma, nossas vontades, nossa psique, é importante falar sobre isso, e o nosso corpo está preso à coisa do mundo. E é nessa área que somos bombardeados, direito. Mas nosso espírito precisa estar forte. Porque a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então é preciso entender que quando nos viemos para a casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, e nessa dimensão do Espírito Santo, passando da mesa do Senhor, nós estamos renovando comunhão com o Senhor, uma comunhão espiritual para renovar o poder de Deus no nosso espírito. Porque o nosso espírito vai cogitar das coisas de Deus, mas a nossa carne, nossa alma vai cogitar das coisas do mundo. Então a nossa vontade vai ser sempre carnal se estivermos envolvidos com coisas carnais. Então, não falte a Santa Ceia para renovar a comunhão com o Espírito de Deus. Não falte a Santa Ceia do Senhor para ser uma igreja renovada, poderosa no Senhor. Há um dom poderoso na igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor quando se reúne para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. O teu nome está escrito no livro da vida. Você foi selado com o Espírito Santo da vida eterna. Há um dom sobrenatural em você. Lembre do teu dom, do teu chamado, do teu ministério, da tua missão. O Senhor estabeleceu você como igreja dele, junto com um povo maravilhoso, para ser poderoso em palavras e atos e dar testemunho de milagre de Deus e ser um instrumento de discipulado para abençoar vidas, famílias e lares. O Senhor conta contigo, igreja, como uma representação dele aqui na terra. E ao participar da mesa do Senhor, renova essa representação como filho e filha do Deus Altíssimo. Seja um discípulo e discípulo que façam discípulos em nome de Jesus, que você crê nisso. Então aplauda o Senhor, glorifica o Senhor e fala: Senhor,